vendo aqui o que a corretora tem de opções pra gente. Ela liberou uma nova modalidade aqui de Blitz, né? Eu não estou muito habituado com isso aqui. São alguns anos já operando só binárias e digital, e de um tempo para cá agora ela liberou essa modalidade Blitz. Aí eu estava dando uma olhada aqui, observando o funcionamento dela, né? E inclusive, ó, fiz um gain e tomei um loss. Só que eu não consigo aplicar a minha metodologia operacional que me fez ser lucrativo e sair de R$60 para 197, porque eu reparei que ela dá a opção de você operar, e quando você faz a tua entrada, ó, não tem time, não tem tempo gráfico correndo aqui, mas a partir do momento que você faz um clique, ela te dá uma expiração na vela da sua entrada de 30 segundos. Isso significa que o único modelo operacional que eu posso encaixar aqui é retração de vela. E trabalhar retração de vela para fazer mão fixa, eu não acho, sei lá, eu não acho válido. Se é para pegar retração de vela e acertar uma sequência, eu prefiro então fazer soros. Então eu vou estudar com mais calma essa modalidade aqui que a corretora está dando. E sempre que eu tiver interesse em aplicar uns soros, eu vou vir operar aqui. Porque aí eu não dependo do fechamento da vela. A minha operação, ela se dá por 30 segundos. Então isso me dá mais possibilidade de aplicar um operacional de retração numa modalidade dessa. Mas eu preciso do mercado totalmente lateralizado. Dito essas coisas, né? Tudo isso que eu estou dizendo aqui é só para explicar isso aqui, ó. Isso daqui. Ah, porque eu quero ser o mais transparente possível com vocês. Cada evolução da minha banca, né? Ou cada retrocesso que a minha banca der, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, para ver que não tem nenhuma manipulação, que é tudo 100% legítimo, tá? Que o meu intuito aqui é postar um conteúdo sério, um conteúdo honesto para o pessoal que está começando, cara. Esse perfil de vídeo meu, ele não é para trader avançado, não é para quem já ganha muito dinheiro com esse mercado. Eu creio que tem pessoas que são muito mais qualificadas em análise técnica, né, que estão anos-luz na minha frente. Mas esse tipo de conteúdo é para quem está chegando agora. A todo tempo tem gente chegando, tem gente iniciando, está vindo desesperada, entendendo nisso uma oportunidade de ganhar um dinheiro rápido. E quando você cair aqui nesse vídeo, eu quero que você entenda a real desse mercado. Que você saiba como ele funciona, que você saiba dos riscos desse mercado e também das possibilidades. Depois de tudo isso, a gente vai trabalhar, eu vou estar sempre falando de gerenciamento de banca, a melhor maneira de você iniciar. E é por isso que eu estou fazendo uma série de vídeos operando a partir de uma banca de R$60. Tá? Tô no 8º dia, indo pro 8º dia com essa banca. Ela saiu de R$60 e já está em 197. Por quê? Porque é um processo de paciência. A gente vai entender que na evolução dos dias, dia após dia, com metodologia, com estratégia, com paciência, com disciplina, a gente não vai ganhar um dinheiro que vai mudar a nossa vida em um dia. Cara, para ser bem sincero, se você está achando que vai vir para o mercado de opções binárias e vai fazer um dinheiro em um dia, que vai mudar a tua vida, que vai dar para você pagar suas contas, que vai te dar um salário extra, eu ainda não encontrei essa forma de operar. Não encontrei ainda, tá? E eu tô por aqui há 5 anos. E o dia que eu encontrar, pode ter certeza que eu vou passar a fazer vídeos disso. Mas eu consigo entregar aqui nos meus vídeos uma metodologia onde uma pessoa que tenha paciência, ela possa desenvolver um método operacional, ela possa se treinar, se preparar, entender esse mercado, compreender os riscos e saber a partir de quanto o valor que ela pode iniciar uma banca, quanto ela pode operar, quanto ela pode perder, porque isso é um fato. A gente não vai vir para cá com R$60, com 100, com 500, com 1.000 e vai achar que só existe uma possibilidade, que é lucrar. Não. Quando
você abre uma banca e começa o seu processo de clicar para operar, você tem que estar inteiramente disposto a perder aquele capital, quiçá quebrar a sua banca. Se você não tem condições de aceitar essa possibilidade, se você não tem condição de aceitar a perda do seu capital, então esse mercado não é para você. Vai para a renda fixa, vai colocar dinheiro na poupança, vai encontrar uma outra forma de fazer o seu dinheiro lucrar, o seu dinheiro crescer. Você não vai enriquecer dessas formas, que são quase 100% garantidas, mas se você quer multiplicar o seu capital, se você quer crescer o seu dinheiro de uma forma exponencial, com método, com paciência, com gerenciamento de risco, então seja bem-vindo a esse canal. Se você está começando, é só acompanhar os vídeos. Eu vou passar toda a metodologia, toda a nossa análise, todo o nosso racional, o que a gente está vendo na leitura gráfica e o que nós estamos vendo por trás da leitura gráfica, para que você aprenda de forma segura, para que você aprenda uma forma técnica e que você tenha segurança para operar nesse mercado. Tá? Essa é a palavra de quem já quebrou muitas bancas, já quebrei dezenas de bancas. Eu sou especialista em quebrar bancas. Já quebrei bancas de todas as formas possíveis, testando muitas metodologias. E cheguei a essa daqui que vocês estão vendo, que vocês podem acompanhar comigo, quando eu parei de ter urgência, quando eu parei de ter desespero para fazer dinheiro logo para ontem. Aí as coisas começaram a mudar. Começou a mudar primeiro na minha cabeça, no meu comportamento e passou a refletir aqui, ó, no meu resultado. Então, sejam bem-vindos e vamos trabalhar. Esse vídeo hoje vai ser um vídeo mais técnico, diferente dos vídeos para trás onde você vai ver muitas entradas e eu dizendo a respeito do porquê eu fiz as entradas. Hoje vai ser um vídeo mais técnico. É um vídeo tão importante quanto os demais, porque a qualificação, a capacitação técnica, ela faz toda a diferença. Como eu vou começar aqui, ó, vou começar, né, marcando as extremidades do gráfico. Nós vamos trabalhar as regiões de extremidades, tá? Que a gente também pode classificar como zonas de resistência, de suporte, zonas de resistência. Ok. Eu vou abrir aqui, vou procurar abrir 7 pares de ativos. Vamos nesse aqui que está pagando 92%. Vamos procurar os que estão pagando melhor. E a gente vai marcar as extremidades. Marcar as extremidades. Ok. Marcar as extremidades. Vamos procurar outro par de ativo. 89, está valendo 89. Percebem? Percebem que eu não estou escolhendo o par de ativo. Não estou escolhendo o par de ativo. Estou pegando aqui o par de ativo que está pagando melhor. Esse aqui está muito feio. Até para marcar a extremidade, tá vendo? Ó, aqui, por que eu estou entendendo que ele está feio? Ó, eu posso fazer isso. Só que dentro dessa figura aqui, ó, que ele traçou, eu só tenho um topo, não tenho confirmação para trás. Tem um fundo, não tenho confirmação. Ó, o mercado tá feio e não tem confirmação. Esse gráfico ele tá feio. Então a gente não pega. Ah, outro detalhe importante. Nas extremidades eu vou pôr um sinal sonoro. Nas extremidades eu vou trabalhar com sinal sonoro. Quando ele chegar nessa região, vai chamar nossa atenção para que a gente possa voltar para esse ativo. Então vamos lá. Bitcoin Cash, vamos pegar esse espelhamento aqui de criptomoeda. Já tem aqui, ó, uma extremidade previamente marcada. A gente só vai atualizar a extremidade e vamos lá. Vamos colocar sonorização.
Vamos fazer isso, vamos abrir 7 pares de ativo. SUI 91. SUI ele está meio que lateralizado, concentrado numa região de pouco espaço. Tá, mas vamos lá, tá valendo. Tá valendo. Vamos aqui pegar aqui as regiões de extremidades. E aí a gente repete sinais sonoros. Outro ativo, vamos para o quinto ativo. Opa, já acionou alguma coisa aqui, olha só. Vamos ver o que está se passando aqui. O preço chegou onde a gente tinha posto um sinal, vamos colocar outro sinal que se ele for descendo, a gente vai dar uma olhada aqui, vai dar uma analisada. Outro ativo que esteja com payout melhorzinho. Esse aqui, dólar canadense contra o franco suíço. Vamos ver o que a gente tem aqui. O gráfico não é dos melhores, não. Ó, o SUI de novo sinalizando lá. Vamos buscar extremidades? Tá. Aqui eu tenho uma extremidade aqui. E vamos considerar essa extremidade aqui. Sinal sonoro aqui. Sinal sonoro aqui. Cash Bitcoin. Vamos ver o Cash Bitcoin. Olha. Aqui eu tenho uma entradinha bacana acontecendo. Ó. Vamos esperar ela finalizar. E pronto. Marcamos a nossa entrada. Qual é o meu modelo operacional? Opções binárias, diferente do mercado da bolsa da B3, né? Quando você vai operar no mercado fora de opções binárias, você faz uma entrada, né? Você estabelece uma entrada e aí você monitora, né, o andamento da sua entrada e à medida que, vamos supor, né, eu fiz uma compra aqui. À medida que eu vá fazendo uma compra, que eu fiz uma compra aqui nesse ponto e o mercado vai andando, ele também vai mostrando a minha rentabilidade. E aí eu escolho a hora que eu quero sair do ativo. E aí eu posso dar um estopar, né? Eu posso fazer a minha saída da maneira que eu achar mais conveniente. Só um minutinho que eu estou concentrado aqui na operação. Falar, explicar e operar ao mesmo tempo, ele requer dupla atenção. Deixa só a gente ver aqui. Ok, beleza. Beleza. Deu gain pra gente. Mas voltando lá. Agora eu vou me concentrar totalmente na nossa explicação. Considerando que isso aqui, que esse gráfico que você está operando, né, por um software que você está operando algum ativo de Forex, de B3, alguma coisa desse tipo, né, que não é opção de binárias. Então, vamos supor que eu fiz uma entrada aqui, né, que eu fiz uma entrada vendida e o mercado ele está andando na direção em que eu fiz a entrada. Então, quanto mais o mercado andar nessa direção, o sistema ele vai mostrar para mim qual está sendo a minha rentabilidade à medida em que o mercado anda naquela direção. E aí o que acontece? Normalmente você estabelece, né, um alvo de saída, que é o seu take, ou se o mercado ele andar contra a sua operação, você estabelece um alvo de saída, que é o seu stop loss. E aí você controla a evolução da sua entrada. De acordo com o movimento gráfico, você controla ali a sua margem de perda e a sua margem de ganho. Correto? Só que o mercado de opções binárias, ele não funciona dessa forma. Quando você faz uma entrada numa região, o mercado ele tem um tempo de expiração não da sua entrada, mas daquela sua vela. Ele tem não da evolução da sua entrada, mas um tempo de expiração da vela. Então, quando eu faço uma entrada aqui, né, igual eu fiz aqui anteriormente, vendido, existe um tempo para minha operação expirar. E dentro daquele tempo, a minha análise ela tem que estar confluindo com a direção que eu achei que o mercado iria. Então, dito isso, eu vou passar uma coisa aqui para vocês. Calma aí que o mercado está andando lindamente. Só um instante. Só um instante que eu ainda me enrolo um pouco às vezes em operar e explicar. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, só por garantia.
Mas vamos lá. O mercado de opções binárias, então, como é que eu desenvolvi a minha forma de operar de maneira que eu seja lucrativo, que eu seja consistente ao longo dos dias? Eu não opero o fluxo do preço, eu opero a cor da vela. Sim, pois é, isso aí. Eu opero a cor da vela. Quando o preço ele chega numa região, olha aqui, ó. Vamos supor, o preço está trabalhando aqui, está trabalhando aqui, está trabalhando aqui. Eu identifiquei, ó, quando ele fez essa segunda movimentação e desceu, eu identifiquei. Vamos lá. Ó, o mercado ele iniciou daqui. O mercado ele iniciou daqui, aí desceu, veio aqui, subiu, desceu. Eu vi o primeiro toque, segundo toque. Logo, eu comecei a ler no mercado que nessa região aqui tem interesse de vendedores. Todas as vezes que o preço chega nessa região, existem pessoas aqui em cima vendendo para jogar o preço para baixo. Ponto. Aqui, por que eu não vou fazer uma entrada aqui? Vou explicar para vocês por que eu não faria. Faria até pegando uma retração de vela, mas não aplicaria o meu modelo operacional para vocês aqui. Vamos por parte. Tendo isso, né, se eu já sei que essa zona aqui ela está bem defendida para vendas, quando o mercado tocar aqui e voltar, dentro do meu modelo operacional, eu vou fazer uma venda. Aí você pode perguntar assim, Sancler, então o que você está me falando aqui funcionou para isso aqui que a gente acabou de ver. Por quê? Porque se você puxar para trás, desde que o mercado rompeu, ele começou um movimento de lateralização, correto? E nesse movimento de lateralização, ele confirmou aquilo que você explicou em cima. Ele fez um toque, fez 2 toques e logo aqui é o terceiro toque que você deveria ter comprado, correto? Não. Por que não? Porque eu vou te explicar o meu modelo operacional. Meu modelo operacional não é baseado em operar suporte e resistência. Existe uma confluência de leitura para que o mercado ele apresente um cenário ideal para que eu possa fazer as minhas entradas. Por isso que eu fiz a minha entrada de venda aqui e não fiz uma entrada de compra aqui. Será que você é capaz de, olhando o gráfico, me dizer qual é a diferença desse modelo aqui de evolução do preço para esse modelo de declínio no preço? Sem eu te explicar, será que você é capaz de ver qual é a diferença dessa movimentação para essa movimentação? Então eu vou te falar. Tá aqui, ó. Aqui está a diferença do porquê eu não entrei comprado. O que isso significa, Sancler, na sua leitura gráfica? Tá, isso significa o seguinte, tá? Isso eu converso com a minha filha de 14 anos quando ela senta para ver os meus vídeos no YouTube, né? Quando eu paro para explicar para ela sobre opções binárias, isso aqui eu explico para ela. Cada vela dessa aqui, ela está contando uma história, tá? Cada vela dessa aqui, ela está contando o momento. E as velas juntas, elas contam uma história. Quando eu olho para essa sequência de velas aqui, eu consigo ler aquilo que o mercado está fazendo. É como se cada vela dessa aqui fosse uma letra do alfabeto e essa sequência de velas juntas, elas formassem uma história, uma narrativa do que o preço está fazendo. Partindo disso, por que eu não entrei aqui? O mercado ele chegou nessa região, ele ameaçou romper e começou a fazer um movimento forte de baixa. Aqui, ela fez um respiro, construiu uma vela verde e iniciou o movimento de queda. Ou seja, não foi um movimento completamente... não é exagerado a palavra que a gente vai usar. Não foi um momento,
não foi um movimento de descida exagerado, como foi o movimento de subida. Foi um movimento forte de subida, onde o mercado ele não respirou, tá? É como se fosse um corredor, né? Um camarada que ele tá correndo, e aí ele pegou uma ladeira. E aí ele mantém a corrida dele, ele mantém o ritmo de corrida dele, ele não diminui e nem acelera. Ele mantém o ritmo de corrida na ladeira. Ele começa a subir, começa a subir, começa a subir, começa a subir, e aí o que acontece? O desgaste, o esforço é muito grande. E aí ele começa a ficar sem oxigênio. Se ele está começando a ficar sem oxigênio, ele precisa parar um pouco ou diminuir o ritmo para poder recuperar o oxigênio para continuar a trajetória dele. É isso que eu vejo na leitura gráfica. Então aqui, ó, quando eu vi nesse movimento que eu peguei, que o mercado ele subiu e tocou numa região que já tinha mostrado que é uma região onde tem vendedores defendendo essa zona em confluência com uma linha de suporte boa, somado ao que eu ainda não expliquei para vocês, a minha banda de Bollinger, minha linha superior da banda de Bollinger, sendo tocada por esse movimento extremo, meu RSI, ó, mostrando sobrecompra. O que eu entendo com todas essas informações? Que o mercado ele está sobrecarregado. Ele precisa respirar. Se ele precisa respirar, qual vela que eu vou buscar aqui? Uma vela vermelha. Toda essa explicação é para trazer para você o racional do porquê eu trabalho sempre buscando uma vela contrária ao movimento daquele momento. Muitas pessoas que operam esse mercado, eles vão te falar, não opere contra a tendência, opere a favor da tendência. Isso é o beabá da análise técnica. Você opera a favor da tendência. Só que nós estamos falando de um mercado de opções binárias, que ele funciona dentro de um limite do tempo. Como eu falei anteriormente, você não está na B3, você não está operando Forex, você está operando um ativo que ele é controlado pelo tempo. Quando o tempo expirar, você pode estar correto na direção do preço, mas pode ser que ela expire no momento de respiro, e quando o tempo expirar, você está aqui em cima fazendo uma venda, o tempo expira, você perde e ele faz isso, ó, volta. No final das contas, a sua análise estava certa porque você está identificando que é um movimento de venda, que o mercado está descendo, mas dentro da expiração da sua vela, o seu tempo acabou. E aí você está preso aqui em cima, você perdeu a operação e depois ó, o mercado anda e você percebe, poxa, minha análise estava certa. Eu perdi muitas entradas, perdi um dinheirinho, muito dinheirinho, tentando operar opções binárias igual se opera o mercado tradicional. Passado toda essa informação, a parte teórica do meu operacional, a gente vai tentar pegar uma entrada, tá? Eu vou fechar esse vídeo que já tem mais de 20 minutos de vídeo, só falando só a parte teórica. A gente vai tentar ver uma oportunidade aqui onde a gente encaixe o nosso padrão operacional. Quando você me vê operando, se você vê meus vídeos, né? Quando você ver meus vídeos para trás, você vai me ver em alguns momentos olhar um cenário desse e dizer que esse movimento aqui é uma pintura que está se formando, né? Só que nesse caso aqui eu não estou animadinho não. Em outros casos eu ia bater o olho e dizer, olha que maravilha, que pintura. Porém, conforme a nossa explicação anterior, isso aqui, ó, essa velazinha vermelha aqui é o tipo de vela que ela estraga a nossa pintura. Ela estraga a nossa pintura. Por quê? Porque dado, né, conforme toda a informação que eu trouxe para você lá atrás, ó, olha a história que o preço está contando.
Veio aqui, começou a tomar impulso e começou a subir, subir a ladeira, subir a ladeira. As velas verdes mostram o fôlego dele. Chegou até aqui, ele parou, descansou um pouco, representando a vela vermelha, e tomou fôlego. Ele tende a continuar, tende a continuar, tende a continuar, porque ele já pegou um pouco mais de fôlego. Se ele pegou fôlego, eu não vou entrar. Eu não vou entrar, porque eu não sei até onde ela pode parar, mesmo estando numa boa região aqui. O meu risco na entrada se torna maior, então eu prefiro não fazer. Muita gente, quando se fala em opções binárias, quando se pega o pessoal, né, os traders, né, do mercado tradicional, eles demonizam o mercado de opções binárias. Diz que é cassino, mas eu não sei deles quantos operaram o mercado de opções binárias, estiveram em opções binárias e quanto tempo ficaram. Então o que acontece? Eu estou em opções binárias, a minha intenção no início era operar B3, correto. Só que, dada a minha condição financeira, eu cheguei quebrado para operar opções binárias, porque todos os vídeos que eu via pessoas postando sobre alavancagem. Alavanquei a banca de 100 para 1000, de 1000 para 10.000, essas coisas. E eu estava desesperado por dinheiro. E a minha cabeça ela começou a vir com informações de que opções binárias era um lugar onde você ia operar. E um dia, com R$ 20, que era o mínimo da corretora, em 2019, com R$ 20 eu ia fazer 1000, porque era só eu alavancar. E aí é onde veio todas as dores, todas as dificuldades, todas as perdas de dinheiro, todos os prejuízos. E eu não parei, eu não desisti, eu permaneci. Eu prossegui, ó, que coisa linda aqui, ó, que coisa linda aqui, tem uma coisa boa pra gente. Aqui a gente entra. Não vou nem olhar para trás. Não vou nem olhar para trás, pra gente não perder essa entrada. Ó, vambora? Tem que ficar verde. Isso. Só preciso que fique verde. Isso. Agora eu vou olhar para trás. Confiando no meu operacional, agora a gente vai olhar para trás com calma. Vamos puxar aqui. Vamos olhar para trás. Ó. A vela derreteu. A vela derreteu. A leitura é dessa forma. A leitura é exatamente da forma que eu estou te explicando. Sabe aquela expressão, né? Você quer que eu desenhe para você? Você quer que eu desenhe? A gente vai desenhar aqui. Ó, aquela mesma ilustração. Calma aí que talvez eu precise defender. Talvez ela tente voltar lá e eu precise defender. Não precisei defender. Ó, a vela cresceu, né? Ou posso dizer que ela derreteu na direção contrária do movimento de subida. Pegamos muito boa operação. A gente vai encerrar esse vídeo, mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu preciso que você entenda a minha filosofia. Ó, a ilustração do corredor, que agora ele está subindo a ladeira. O corredor está subindo a ladeira. Ele começou aqui nessa região e está subindo. Correndo, correndo, correndo. Só que para manter a subida, ele faz muito esforço. Ele, por fazer muito esforço, ele vai ficando sem oxigênio. Vai ficando sem oxigênio, sem oxigênio. Em algum momento, ele precisa ou descer ou tomar um pouco de oxigênio para continuar a subir. Se você partir, né, se nós partirmos do princípio que se você pegar uma figura gráfica, você vai ver o mercado, né, com duas direções, subindo ou descendo. O mercado ele tem duas... tem uma terceira também. Lateralização. 3 tendências do mercado. Se o mercado ele está em subida, né, ele está subindo, a gente vai trabalhar uma vela contrária num momento estratégico, buscando esse respiro para ele continuar. Porque quando você pega uma figura gráfica, você pega um gráfico de alta. O gráfico de alta ele não funciona em linha reta. Ele é assim, ó. Sempre que você pegar um gráfico em tendência de alta, ele tem isso aqui. Da mesma forma, se você pegar um gráfico em tendência de baixa, ele tem isso aqui. Porque é dito que o mercado se movimenta em ondas.
Se ele se movimenta em ondas, ó, ele avança, retrai para respirar e continua. Retrai para respirar e continua. O meu modelo operacional é trabalhar nesse momento em que ele retrai para respirar para continuar. Eu não preciso acertar a movimentação do gráfico. Eu só preciso acertar aquela vela específica e ponto. Quando eu encaixei esse modelo operacional dentro do time das opções binárias, eu passei a ganhar dinheiro. Ok? Aqui, ó, a gente poderia fazer até mais uma entradinha. Porque ele ainda não. E eu vou falar para vocês por que eu não faria uma entrada aqui. Por causa disso, ó. Não tocou ainda a minha linha inferior da banda de Bollinger. Ainda não está totalmente sobrevendido. Tá perto. Tá perto. Ó. Tá perto. Deixa eu dar um bônus para vocês, para mostrar que essa estratégia realmente funciona. O vídeo ele vai ficar longo, mas se você se ativer, né, se você observar o conteúdo que eu tô te passando, ó, ainda não pego. Ah, mas ela tá numa linha boa aqui, ó. Ele tá mostrando aqui um suporte bom, mas eu ainda não entro. Ainda não entro porque falta um detalhe para minha análise. Esse gráfico aqui, ó, tocar na banda de Bollinger. Toda a movimentação gráfica que é construída, se ela não se encaixa no meu modelo operacional, não tem por que operar. Eu deixei de fazer essa entrada por causa desse detalhe. Não estava em total confluência com o meu modelo operacional. Faltou um detalhe para que ele se encaixasse e formasse o gatilho perfeito, se eu posso usar essa palavra, dentro desse mercado, para que ele formasse um gatilho perfeito para que eu entrasse. Então, mesmo que ele tivesse dado um disparo grande, né, com essas duas velas, chegado nessa região, uma região de suporte, o meu RSI ele já estava apontando sobrevenda, mas faltou esse pequeno detalhe. E são os detalhes que fazem a diferença. É num detalhe que você cresce a sua banca de 60 para 200 e num detalhe você quebra a sua banca de 200 para 0. Então, esse é o conteúdo. Sei que ficou demasiadamente longo. Não era nem a intenção de como eu queria fazer, mas como eu estou tentando criar um canal com transparência, conscientizando as pessoas que operam esse tipo de mercado, que estão chegando e que estão aprendendo, eu precisava que você soubesse dessas coisas. Então, vamos que vamos, tá? Um abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Tô desde meio-dia e meio acompanhando o mercado, a movimentação, e até agora não fiz uma entrada. Ó, minha última entrada foi ontem. Hoje ainda não consegui pegar uma entrada. Mercado ele não tá legal. Não tô encontrando pontos, regiões de entrada para aplicar o meu operacional. Tentando fazer algumas marcações aqui, algumas possíveis regiões para a gente analisar se vale a pena entrar. Essa sexta-feira tá esquisita e é isso. Se a gente não tem oportunidade, a gente não entra. Eu digo e repito, quem defende que opções binárias é um cassino é porque faz entrada de forma aleatória. A gente que conhece o mercado, ó, se essa vela ela vem descansar aqui, eu até faria uma entrada buscando a vela verde. Bem esquisito mesmo, bem esquisito, tá?
esse marasmo do mercado, ele aumenta o risco, ele deixa o mercado mais arriscado do que já é. E aí, se tratando disso, é melhor, ó. Enfim, apareceu alguma coisa pra gente aqui. Enfim, apareceu alguma coisa que vale a pena. Vamos olhar aqui direitinho, com calma. Aqui ele já está num padrão. Ele já está num padrão que nos favorece. Então vamos lá. Vamos fazer nossa entrada e foi. Ah, outra coisa, eu estava repassando minha estratégia operacional e eu me dei conta de uma coisa muito boa, muito bacana mesmo, que vai aumentar a segurança do nosso modelo operacional. Como a minha banca, né? Vocês que me acompanham desde o início, vocês podem reparar que eu falo sempre com vocês que o meu modelo operacional ele me dá direito a 5 entradas. E é com esse modelo operacional... Calma aí, deixa eu me concentrar aqui. Deixa eu me concentrar aqui. É com esse modelo operacional que eu saí de R$60 para uma banca de 220. E agora aconteceu uma coisa mais bacana ainda. Bom. Como a minha banca, ela mais do que triplicou, agora eu estou com margem para aumentar o meu modelo operacional. E agora eu saio de 5 entradas para 6 entradas. Como eu aumento o meu número de entradas, a minha margem de lucro ela se torna menor. Porém, se a minha margem de lucro ela é menor, a minha possibilidade de assertividade ela se torna maior. Então eu estava diante de um cenário. Ou eu mantinha, né, a minha margem de lucro com 5 entradas, boa, fazendo 22, fazendo 30, fazendo 15, ou eu diminuía a minha margem de lucro em detrimento de segurança. Então eu procurei por segurança, porque a gente não está aqui para triplicar uma banca em um dia. A gente está aqui para construir uma jornada de trader com disciplina, paciência, estratégica, para atingir isso aqui, ó, resultados. Resultados de forma consistente e de forma paciente. E é isso que nós vamos fazer nesses vídeos. Eu vou mostrar para vocês que é possível sim começar com valor pequeno, o mínimo exigido dessa corretora que eu opero, R$60. E você que está na luta, está na dificuldade, que quer fazer crescer o seu capital, que quer ter uma possibilidade de renda extra, você vai poder fazer utilizando essa estratégia. Mas você vai ter que aprender a ler o mercado, você vai ter que aprender a fazer leituras de velas, você vai ter que aprender a encaixar essa disciplina, e isso vai exigir de você muita vontade, esforço para estudar, tempo, dedicação. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Tá? E essa entrada aqui, pela forma que as velas elas estão se movimentando, vai ficar mais favorável a pegar uma retração aqui. Tá? Se ela deixar, né? Derreteu, não deu. Isso. Ó, isso aí. Vamos fazer uma retração aqui, já ficou claro isso. Retração. Vamos aguardar. Será que o mercado vai dar chance para pegar uma retração? Não. Deu? Pô, jogou para baixo. Não, não deu tempo não. Não deu tempo. Se essa vela não fechar vermelha, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Isso aqui vai dar muito mais segurança para a gente poder trabalhar. Ó, muito mais segurança. Que maravilha. Isso aí. Deu um gapzinho aqui. Tá? A única maneira de eu abandonar essa operação aqui seria ela fechando vermelho aqui, ó. Formando aqui, né, um martelo nessa região aqui.
ou a figura de um homem enforcado, né? Se ela secar todinha aqui, fechar aqui, ó, nessa extremidade vermelha, eu tenho que abandonar a operação. Porque ela já deu o padrão que eu estou buscando. Eu estou buscando uma cor vermelha na vela. Então ela daria a figura gráfica, mas o gap me prejudicaria. Fora isso, está tudo em conformidade. Se ela estourar e fechar verde, eu dou outra entrada. Porém, pelo visto, não vai ser necessário não. Nossa entrada está muito confortável. Perdemos o pullbackzinho, mas acabou que a gente pôde entrar com uma entradinha, fazer uma entradinha maior aqui, nos dando uma rentabilidade também maior. Muito bom, muito bom. O que temos aqui? Ó, chegando nessa zona aqui, a gente pode fazer uma entrada também. Aos 2 segundos, sim. Se ela tocar aqui na minha região azul, que ela... não é que eu seja... A questão não está na linha azul. Ó, mas é a melhor oportunidade de preço. É o melhor preço. Você, quando vai no mercado, você quer pagar o melhor preço. Você, quando vai comprar uma geladeira, vai comprar um carro, você quer pagar o melhor preço. A gente, como trader, essa linha aqui, no caso, é para me estabelecer onde é uma região de melhor preço que eu possa atuar. É só isso. Tá? Não é perfeccionismo, ela me indica onde está o melhor preço que eu posso pagar, que eu possa comprar ou possa vender. Ó, retração. Ainda posso insistir nessa entrada. Tá? Por que eu posso insistir? Porque se eu ganhei na vela de retração, eu ganho um bônus. Eu ganho um bônus porque a minha operação aqui, ela está montada para pegar uma vela vermelha. Então, se eu ganhar a operação na continuidade da vela, eu posso também fazer uma entrada para ganhar numa vela contrária, que é o meu modo operacional. Ela chegou aí lá em cima, não aguentou, começou a secar. Isso me faz ter uma leitura gráfica, né? De que existe uma ponta vendedora aqui, ó, com interesse em manter. E a gente vai para uma segunda entrada. Nem precisou ir para a segunda entrada. Ó, vamos tirar aqui. Nem precisou. Hoje o mercado não está dos melhores para operar. Não estou encontrando muitas oportunidades como de costume. Ó, deixa eu mostrar aqui no histórico para vocês verem como é que a gente está. Ó. Hoje, ó, fiz uma entrada aqui 1h pouca, né? 15 para as 2 nesse horário. Agora, só voltei agora porque está difícil de encontrar oportunidade no mercado. Quando vocês olham a minha tabela operacional, vocês percebem lá que tem uma média de 18 operações no dia. Eu tenho que sair para trabalhar daqui a pouco. Hoje, então, a minha janela operacional ela é mais curta e eu vou ficar com um registro histórico de poucas operações nesse dia. Porém, mais do que quantidade de operações, isso aqui é o principal. Qualidade das operações. Isso aqui, ó, é o principal. Qualidade das operações.